Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alô INSS. Eu sou a Ana Paula, trago mais um boletim informativo aqui nessa tarde de hoje e eu tenho notícia muito boa para compartilhar com vocês. Para quem acha que final de semana geralmente não tem notícia, que não tem informação, é aí que você se engana. Nós estamos vivendo um período, pessoal, totalmente diferente. Nós estamos em ano de pandemia, em ano de eleição, em tempos de guerra, né? Já escuta-se falar em guerra mundial, escuta-se falar em muitas coisas preocupantes e que tudo isso mexe com a economia, mexe com decisões e finais de semana também. O governo se reúne para tomar atitudes. Inclusive, a gente tem uma informação hoje para trazer para vocês. As notícias elas não param de chegar e por isso, nesse final de semana, eu tô aqui trazendo para vocês conteúdo de utilidade pública, notícia quentinha do forno para você ficar atualizado, você que é aposentado e pensionista. Incluindo, eu quero falar com você que se aposentou antes do ano de 2000. Tem alguém aí que se aposentou antes de 2000? Sim ou não? Em que ano você se aposentou? Você sabia que dependendo do ano em que você se aposentou, você pode ter algum tipo de revisão, algum tipo de direito que pode aumentar o valor do seu benefício? E você está perdendo tempo porque você não tem informação? Isso não é culpa sua. É que o governo é falho em comunicação sobre os direitos. Mas é por isso que esse canal existe. Esse canal existe para trazer conhecimento para vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês 3 boas notícias. Eu tenho 3 boas notícias para trazer para você que é aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência. Além dessas 3 boas notícias, eu vou trazer também outras 2 informações que são muito importantes e que devem ser anunciadas, e eu estou aqui como um canal independente, trazendo tudo para vocês em primeira mão. O Alô INSS, para quem não conhece, é a primeira vez, né, no canal, sejam bem-vindos ao Alô INSS, é o canal parceiro do aposentado. O Alô INSS é um canal exclusivo sobre aposentados, pensionistas, pessoas com deficiência e idosos. O Alô INSS é uma rede de apoio. Todos os dias a gente traz vídeo para vocês sobre comunicação, explicação, orientação e notícias sobre o mundo previdenciário, sobre reforma, decretos, portarias que o governo publica, novas decisões, especulações, tudo que o governo está trabalhando com base na Previdência que pode mudar, impactar a vida de vocês, beneficiários, eu trago todos os dias. Eu também esclareço dúvidas previdenciárias que vocês deixam nos comentários, então se você tem dúvida, deixa aí, tá? Que a gente vai trazendo em vídeos, criando conteúdo com base no que vocês perguntam. Além disso, a gente também luta pelos direitos de igualdade e justiça, para o direito de acessibilidade, para os direitos do aposentado, do pensionista. A gente cobra projetos de lei que devem ter avanço no Congresso e aqueles que não devem ter avanço, como aquele lá do João Campos, do deputado João Campos, que queria tirar de vocês, aposentados e pensionistas, beneficiários, o direito da pessoa idosa. Ele quer aumentar que o idoso no Brasil tem idade a partir de 65 anos para ter direito aos benefícios do Estatuto do Idoso. Então, quem tem de 60 a 64 anos, se esse projeto avançar, vai perder os direitos existentes hoje, por ser considerado idoso, porque hoje o idoso é com 60 anos, não 65. Então, para vocês verem, querem mudar a Previdência, querem privatizar a Previdência. Já teve várias vezes informações sobre quererem tirar o EPC-LOAS. Então, são coisas que a gente não pode permitir. E tem projetos parados que a gente precisa que avance, que vai beneficiar vocês, e tem projetos que devem ser retirados de pauta, como esse do João Campos, que a gente conseguiu ano passado, que ele se atualizasse, né, que ele sentisse o poder do aposentado e tirasse de pauta. Ele mesmo solicitou a retirada de pauta, mas a gente deve continuar acompanhando. Tanto que surgiu outro projeto parecido de outro deputado e a gente está acompanhando para ver se ele não tem avanço, porque não pode. Tem projetos que não podem avançar e a gente precisa se manifestar através da nossa fala, da nossa comunicação, dos comentários. Então nós estamos aqui por vocês, tá? Então bem-vindo, se inscreva no canal que é de graça. Você vai ter tudo isso, acesso exclusivo a todos os vídeos, a todas as informações de direitos que você pode ter e não faz ideia, mas você vai descobrir aqui no Alô INSS de graça. É só se inscrever. Para se inscrever, é só clicar no botão escrito inscreva-se em vermelho aqui embaixo do vídeo. Pronto, você estará inscrito a partir de agora.
o YouTube vai te notificar quando eu postar vídeo novo. Por falar nisso, os inscritos do canal estão sendo notificados? Vocês estão recebendo notificação dos vídeos, sim ou não? Vão comentando aí pra mim, como que você tá tendo acesso ao vídeo do Alô INSS? Comenta aí também, porque tem gente que às vezes pode não receber mesmo se inscrevendo. Aí você tem que fazer o quê? Do lado do botão inscreva-se, depois que você clicou em se inscrever, tem um sino de notificação. Clica nele, seleciona receber todas as notificações. Combinado? Muito bem. Pessoal, bora lá para as notícias, que tem muita notícia boa hoje. O curso do Geladinho Gourmet continua no preço menos de R$50 para quem quer faturar de 2 a 5 mil. Você quer ter uma renda extra? Te ajudaria de 2 a 5 mil reais a mais na sua aposentadoria, na sua pensão, no seu BPC Loas? Ajudaria? Então, você pode faturar com vendas de Geladinho Gourmet. O link tá do curso que vai ensinar você 95 receitas, vai ensinar você a como calcular o lucro, as estratégias de venda, a como faturar de 2 a 5 mil por mês, como economizar na embalagem, como você cadastrar no delivery, tudo isso menos de R$50, mas é limitado. Essa promoção a gente já tá por 2 meses conseguindo manter esse preço, então não vai conseguir por muito tempo, porque a produtora já falou que ela tem que aumentar o preço, porque ela tem custos de plataforma, ela tem uma série de custos que ela precisa aumentar o valor do curso, então é tempo limitado. E outra, vários aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Loas, muita gente do BPC comprou esse curso e tá conseguindo ter uma renda extra, tá conseguindo ter faturamento. Eu trouxe o caso da Zilda, da Francisca. A Francisca faturou já mais de R$800 de lucro. A Zilda, ela faturou mais de R$4 mil no mês de venda de geladinho, tudo aplicando as estratégias do curso. Então você também pode conseguir, porque são pessoas aposentadas, pessoas que recebem um salário mínimo, estão fazendo acontecer. Então você também pode, o link tá no primeiro comentário. Bom, eu quero falar com quem se aposentou antes de 2000. Teve alguém? Olha só, aposentadorias, presta atenção, porque pode ser você. Aposentadorias entre 1994 e 1997 podem pedir revisão e aumentar valor. Olha isso. O motivo foi o índice econômico utilizado na época, chamado de Índice de Reajuste do Salário Mínimo. Atenção, aposentados que solicitaram esse benefício na década de 90. Vocês podem ter direito a uma revisão e o valor pode sofrer um reajuste para cima. Quer saber por quê? Acontece que entre os anos de 1994 e 1997, o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, ele errou ao aplicar o índice da URV nas contribuições dos segurados, provocando perda no valor dos benefícios. A partir de uma determinação na Justiça, o INSS corrigiu parte do erro e aumentou o benefício de quem foi prejudicado. Além disso, o órgão fez acordo com quem tinha um pedido de revisão da URV na Justiça. Esse aumento, porém, teve uma limitação, o teto previdenciário da época, ou seja, um segurado com direito a um aumento de 39% pode ter conseguido um ganho de apenas 5% por conta do teto. Portanto, alguns segurados que se aposentaram nesse período específico podem pedir revisão do benefício. Então, o que é o IRSM? Ele trata-se de um índice de reajuste de salário mínimo que media a inflação, e de janeiro de 1993 a julho de 1994 foi uma espécie de regulador para fazer a correção dos valores destinados aos aposentados no Brasil. O cálculo do valor dos benefícios, conforme conhecemos hoje, ele é realizado com base na média dos salários de contribuição existentes desde o mês de julho de 94 e passou a acontecer apenas a partir da Lei 9876, que foi publicada em 1999. Antes disso, o Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS, ele definiu o valor da aposentadoria a partir de uma média dos últimos 36 salários de contribuição do segurado, com a devida aplicação da correção monetária, ou seja, o INSS realizava um reajuste nos valores, tendo como base um índice econômico com o objetivo de compensar a inflação e a baixa no valor da moeda vigente. Nos anos 90, esse índice econômico variou muito e diferentes fatores foram aplicados ao longo dos anos. E o INSS já realizou correção monetária pelo INPC,
IPCR, IGPDI e outros índices. E entre 93 e 94, a partir da nova lei, que é a Lei 8542 de 92, o índice atualizado foi justamente o IRSM, que é o Índice de Reajuste do Salário Mínimo. Isso quer dizer que durante esse período específico, a variação do IRSM foi o principal regulador utilizado pelo INSS para atualizar os salários de contribuição dos segurados e definir o valor da aposentadoria concedida. E como que funciona essa revisão? Para quem teve o benefício concedido após fevereiro de 94, o INSS utilizou o IRSM para atualizar os salários de contribuição apenas até a competência do mês de janeiro de 94. E para as competências do mês de fevereiro de 94 em diante, ele passou a utilizar a chamada Unidade de Referência de Valor, que é a URV. Isso porque o Plano Real, iniciativa que buscou estabilizar a economia e estagnar a alta da inflação, o índice econômico aplicado, para as correções dos valores da aposentadoria, ele foi trocado. Assim, em fevereiro de 94, o governo anunciou que o IRSM deixaria de ser aplicado e entraria em vigor a URV, que é a Unidade Real de Valor. Só que ocorre que no mês de fevereiro de 94, a inflação medida pelo IRSM foi de 39,67%. Mas esse índice não foi utilizado para a correção do salário de contribuição dessa competência. Ou seja, o INSS deixou de incluir um percentual de 39,67% correspondente ao IRSM de fevereiro de 94, no cálculo das aposentadorias concedidas após essa data. Para a Justiça, a falta desse percentual pode ter diminuído a renda mensal e, portanto, prejudicado milhares de brasileiros que se aposentaram no período. Por isso, através de uma medida provisória de 2004, foi autorizada a revisão dos benefícios previdenciários e também o pagamento dos valores em função do equívoco cometido pelo INSS. Então, quem tem direito a pedir a revisão do IRSM? A revisão do IRSM pode ser solicitada pelos aposentados e pensionistas que tiveram seu benefício concedido entre março de 1994 e março de 1997. Esse prazo pode ser estendido até dia 28 de fevereiro de 1998, desde que o mês de fevereiro de 94 faça parte do cálculo do valor do benefício. Ou seja, considerando que nessa data a aposentadoria era calculada a partir da média dos últimos 36 salários de contribuição do segurado, as pessoas que se aposentaram até março de 97 teriam incluído no cálculo do valor do seu benefício previdenciário a competência de fevereiro de 94, reajustada da forma incorreta pelo INSS. Olha como informação é poder. Tá vendo como informação é poder? Sendo assim, pessoal, esses últimos 36 salários da época de contribuição, que foi feito na sua aposentadoria, poderiam ser buscados nos últimos 48 meses antes da data do requerimento do benefício. Dessa forma, os segurados que não tinham contribuições contínuas e que se aposentaram entre março de 97 e março de 98, também poderiam ter sido incluídos na competência de fevereiro de 94, no cálculo do valor do benefício e, portanto, ter direito a essa revisão. Ficou claro? Benefícios decorrentes da aposentadoria e pensão por morte, por exemplo, também têm direito, tá? Vocês também podem ter seus valores revistos pelo INSS. Então, atenção, pensionista, abre aí, escuta bem, tá? Isso que eu vou falar. Isso desde que a aposentadoria que institui a pensão tenha sido concedida dentro desse período que eu trouxe. E o reajuste tem prazo de validade? Sim, como toda revisão do INSS, a revisão do IRSM também tem seu prazo de validade. Nesse caso, o segurado tem 10 anos para fazer a solicitação. Ultrapassado esse tempo, a revisão não poderá ser solicitada e esse direito é considerado prescrito pela Justiça. Significa dizer, então, que a revisão do IRSM poderia ser realizada em tese até o ano de 2014, que seria 10 anos após a publicação da lei, certo? Porém, olha só que notícia, em alguns estados brasileiros existiram ações civis públicas que garantiram a ampliação dos prazos para que os segurados pudessem ter direito à revisão. Em São Paulo, por exemplo, o prazo para revisão se encerrou em outubro de 2018. Contudo, nos estados de Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul, essa revisão ainda é válida e pode ser solicitada junto ao INSS a qualquer momento. E como consultar se você tem direito?
Para saber se você tem direito à revisão do IRSM, é preciso procurar uma agência do INSS, ter em mãos o número do benefício concedido. Também é possível solicitar a revisão por meio de uma ação judicial. Caso você se encaixe nos requisitos expostos acima, a revisão do IRSM é um direito. O ideal é que você procure um advogado especialista em direito previdenciário que possa ajudar a sanar essas suas dúvidas, esclarecimentos e auxílio na hora de encaminhar a sua revisão, até mesmo para saber se de fato o valor que você vai pedir de revisão aumente o benefício e não diminua, como acontece em muitos casos, tá bom? Então, notícia maravilhosa para você que se aposentou antes do ano de 2000. Uma outra notícia, golpe do dinheiro esquecido no banco já faz mais de 560 mil vítimas. Pessoal, a alta procura dos cidadãos pelo serviço do dinheiro esquecido depois do anúncio do Banco Central do Brasil virou um alvo de golpistas, né? Então, a liberação do dinheiro esquecido pelo site Valores a Receber ocorrerá de acordo com a data de aniversário da pessoa e empresa. E o Banco Central divulgou o calendário que eu já trouxe para vocês. E segundo o levantamento feito por uma unidade de cibersegurança, mais de 560 mil pessoas já teriam caído em golpes. Por quê? Eles encontraram pelo menos 3 sites falsos se passando pelo Banco Central do Brasil, pelo sistema de consulta. E aí eles olharam que várias pessoas clicaram nesses sites falsos e colocaram seus dados, como seu CPF e data de nascimento. O que o site faz para roubar os seus dados, conseguir clonar o seu IP da sua máquina, do seu celular, clonar seu celular, né, dependendo da maldade que eles colocaram dentro desses sites. Então, cuidado, só cliquem no site oficial, que é do Banco Central do Brasil. Entra pelo Banco Central do Brasil, não clique em sites desconhecidos, em links desconhecidos. Mais de 560 mil pessoas foram vítimas, tá? Então, cuidado para você não cair nesse tipo de golpe. Até mesmo porque agora que o Banco Central vai liberar o segundo lote, muita gente vai querer clicar de novo em links. Então, só clique pelo site do Banco Central do Brasil. Combinado? Passa esse vídeo para frente. E agora vamos falar do 13º salário e também do 14º salário. Pessoal, tenho novas informações para vocês aqui, referente ao 13º e ao 14º. Olha só. 14º salário, vocês sabiam que vocês podem ter 4 parcelas esse ano no valor de R$ 1.818? Como assim, Ana? Por que eu posso ter 4 parcelas? Vamos lá. 2 já são garantidas. No mínimo, 2 de 1.818. Isso é no mínimo. Por quê? Porque vocês vão pegar a primeira parcela do 13º em agosto, certo? Que no mínimo é 1.818 cada parcela. Por quê? Porque você vai pegar o salário do mês, que é no mínimo 1.212, que é o salário mínimo, e no mínimo 50% do valor do seu salário, que é a primeira parcela do 13º, que daria R$ 606. Então, 606 mais 1.212, que é o seu salário do mês, então significa que em agosto você vai pegar R$ 1.818, no mínimo, para quem ganha o salário mínimo. Aí quando for novembro, você vai pegar a segunda parcela, então vai vir mais R$ 1.818, que é o salário do mês de novembro, de 1.212, e mais os 606 restante, que é a segunda parcela do 13º, né? Então, no mínimo, 2 parcelas de 1.818 já está garantido para quem tem direito ao 13º salário, aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social. E as outras duas? As outras duas podem acontecer com a aprovação do 14º salário, porque o projeto do 14º salário, pessoal, eu vou trazer aqui sobre o calendário, sobre os valores, sobre as datas, tudo certinho, quem recebe, tá? Como que funciona. O 14º salário, vamos lá, ele é um projeto de lei, ele tá super avançado. Eu trouxe para vocês ontem o vídeo do Heitor Schuch, quem não assistiu, assista, ele falando sobre a questão do 14º. E se o 14º for aprovado, ele tem que passar pela CCJ para poder avançar para o Senado e depois ir para o Bolsonaro. Então tem 3 etapas ainda pela frente, né? Uma que está na Câmara dos Deputados, e na Câmara dos Deputados ele precisa passar só pela CCJ. Passou pela CCJ, acabou a Câmara dos Deputados. Só volta para lá se o Senado alterar alguma coisa no texto. Senão, não volta mais para a Câmara dos Deputados, né? Ou se o Bolsonaro vetar, mas aí vai em plenário com o Senado e Câmara juntos, tá? O que acontece? Se esse projeto for aprovado do jeito que o texto tá, o pagamento está previsto no texto para ser em março. Só que em março é muito difícil, porque o projeto ainda, igual eu falei, vai trocar o presidente da CCJ, ele vai ser votado lá, depois ele tem que ir para Senado, depois para o Bolsonaro, então praticamente não tem como. Mas
o Bolsonaro, depois, junto com o governo, eles ainda podem aprovar o 14º a qualquer momento. Se isso acontecer, eles vão definir uma nova data, tá? Uma nova data que a gente não tem acesso ainda, teria que esperar para ver. E ele poderia, ao invés de pagar a parcela única, igual determina o texto do projeto, ele poderia determinar o pagamento em 2 parcelas, igual fez com o 13º. Porque o 13º não é 2 parcelas? Se o 14º salário for pago em 2 parcelas, aí vocês teriam mais 2 parcelas de 1.818, porque seria pago, por exemplo, no mês de maio, a primeira parcela, que aí seria 606 no mínimo, né, que é um salário mínimo, então 50% do valor é 606 reais, mais o salário do mês, que seria 1.212, para quem ganha um salário mínimo, dá 1.818. E a mesma coisa a segunda parcela, vamos supor que ele pede para pagar no mês de junho. Então, seria mais 1.818 no mínimo. Então, vocês podem ter esse ano ainda 4 parcelas de 1.818. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter muita comoção, precisa ter muita cobrança de deputados. E nós temos que fazer acontecer, pessoal. O 14º salário, o problema está sendo o governo, né? O governo Bolsonaro não apoia o 14º e a gente precisa cobrar dele. Para a gente cobrar, temos que ficar ali pressionando. Temos que pressionar para fazer o negócio acontecer. Então, é uma boa notícia, porque ele pode acontecer, mas tá bem difícil com o governo atual que a gente tem. Então, se você quer ter alguma coisa desse governo, tem que cobrar, e muito, porque não é um governo que apoia aposentados. Então, a gente vê isso. Quem acha que apoia, comenta aqui o que apoiou o aposentado durante esses 3, 4 anos, agora vai fazer de governo. Vai deixando aí nos comentários o que você viu apoiar o aposentado. Vai comentando, vão comentando aí que eu quero ver. E então, 4 parcelas de 1.818 pode acontecer, mas a gente tem que continuar cobrando, tá? Tem que continuar pressionando e a gente não vai abandonar vocês na luta, a gente vai continuar junto aqui com vocês, tá? Vamos falar agora de mais uma notícia boa. Quase 39 milhões de brasileiros têm 27,71 bilhões de reais, metade aí praticamente do 14º, mais da metade do 14º salário, em valores a receber. E eu vou mostrar para vocês onde pode ter algum dinheiro esquecido para vocês, tá? O Banco Central liberou a consulta dos recursos esquecidos, mas há os outros benefícios. Eu trouxe também para vocês um vídeo falando sobre isso, mas eu quero falar um pouquinho mais, porque algumas pessoas ficaram com dúvidas, tá? Primeiro é o site do valoresareceber.bcb.gov.br. Nesse site você vai conseguir consultar valores esquecidos em bancos. Mas além desse site, existem outros lugares que você pode consultar outros dinheiros esquecidos, tá? O primeiro é o fundo do PIS/PASEP, que eu trouxe para vocês. 23,5 bilhões estão parados, segundo a Caixa Econômica Federal, esperando pelos beneficiários. Então, são 10,6 milhões de brasileiros que ainda não sacaram o fundo do PIS/PASEP. Então, você pode ter esse dinheiro, consulta com a Caixa Econômica Federal. O abono do PIS/PASEP de 2019 também. 320 mil pessoas têm dinheiro esquecido lá. Dá 208 milhões de reais. PIS/PASEP de novo. Não canso de repetir isso aqui, pessoal, porque isso aqui vocês podem ter direito e vocês podem ir compartilhando até chegar em alguém que tem direito a isso aqui. É muita gente. A gente está falando de milhões de pessoas. Não estamos falando de umas 5, 10 pessoas. Estamos falando de milhões de pessoas. FGTS também tem muito dinheiro, principalmente a pessoa da aposentadoria, segundo a própria Caixa Econômica Federal. Então, liga na Caixa, consulta se você tem saldo de FGTS. Então, essas são algumas opções que eu quis reforçar, porque o banco está dizendo que são a maioria aposentados. Então, quem é aposentado? Você que nos assiste. Por isso que eu estou trazendo essa informação de novo para você, para falar para você consultar. Você já ligou na Caixa Econômica Federal? Vou perguntar se tinha dinheiro esquecido? Sim ou não? Comenta aí para mim. Deixa aí nos comentários. Você já ligou no banco para perguntar se tinha dinheiro esquecido? Sim ou não? Vou comentando. Quem não ligou, liga. Às vezes você tem, por mais que você ache que não. Porque é muita gente, são milhões, mais de 10 milhões de pessoas. E muitos são aposentados. Própria Caixa disse. E você que é pensionista, consulta, porque às vezes o beneficiário é falecido e você ficou pensionista, você tem direito a resgatar o dinheiro. Então ligue na Caixa. Pode ter FGTS, pode ter PIS/PASEP, pode ter cota do PIS/PASEP para quem trabalhou de 71 a 88. Pessoal, então vamos consultar, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, eu falei que tinha informação para vocês, eu espero vocês amanhã às 7h30 da manhã aqui, então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilha e não esqueça, compre o curso se você ainda não comprou, do Geladinho Gourmet, é menos de R$50,
pode ter certeza que isso pode te trazer muitas alegrias aí na sua vida, na vida da sua família, porque é uma fonte de trabalho que você pode aí com menos de R$ 50, investir e você fazer uma vendas aí de geladinho gourmet da sua casa, sem precisar sair de casa, sem precisar ter todo aquele estresse e complementar, ajudar nas contas de casa, tá bom? Aproveita que tá na promoção para depois não dizer que eu não te avisei, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!